Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Berg Brasil e nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas para que a gente possa fazer uma boa contação de história para as nossas crianças. Eu sou coordenador pedagógico do Fundamental 2. No momento, eu estou trabalhando com crianças, com as turmas de sexto ano, que são turmas que adoram quando a gente chega com um projeto de leitura. Vamos lá? Vou dar umas dicas para vocês e a gente vai ver como é fácil e como é gostoso contar uma boa história. Vamos lá? Primeira dica: escolher a história. Para a gente escolher a história, é interessante que a gente observe duas coisas: a faixa etária da criança, para que a gente possa escolher uma história que seja adequada e que seja do entendimento, do interesse do nosso público. E outra coisa interessante é fazer histórias curtas. Se você está começando, se você está querendo começar a contar histórias para suas crianças, para os seus alunos, é interessante que a gente comece com histórias curtas, como essa história que eu vou contar para vocês. Ela é bem pequenininha e ela traz uma mensagem bem legal no final. Era uma vez uma lagarta chamada Mabel e ela tinha um grande sonho: conhecer as nuvens do céu. Mabel olhava as estrelas que iluminavam a escuridão. Como realizaria seu sonho vivendo sempre no chão? Mas sem que ela esperasse, algo diferente aconteceu. Mabel se envolveu num casulo e, de repente, adormeceu. Passou o tempo devagar e o casulo sem dar satisfação. Um dia, de repente, Mabel acordou, passando por uma linda transformação. Quando percebeu onde estava, Mabel um susto tomou. Tinham-lhe aparecido asas e, num salto, ela voou. Mabel não sabia que as lagartas um dia viram lindas borboletas. E Mabel se transformou numa das borboletas mais bonitas da floresta. Às vezes, não sabemos o potencial que temos dentro de nós para conseguir realizar nossos sonhos. Pense bem, você tem um grande potencial e, realizando seus sonhos, pode voar para onde quiser. É uma história curta e tem uma mensagem muito positiva no final, que a gente pode passar para as nossas crianças. Ok? Esse foi o primeiro ponto: ver a faixa etária das crianças e começar com histórias curtas. Vamos para a segunda? Aprender a história. O que a gente precisa fazer antes de contar uma boa história? Lógico, todos nós sabemos que nós precisamos de leitura. Então, não tem outra coisa a fazer. Nós temos que ler. É interessante que a gente tire um tempinho todo dia ler essa história, para que a gente vá se apropriando do texto, para que a gente comece, então, a contar essa história com a maior naturalidade. Se você contar essa história com naturalidade, com domínio, as crianças com certeza vão se envolver. E depois que você tiver com a história na ponta da língua, aí sim você pode dar o seu toque todo especial à história. E aí ela vai ficar única, ela vai ficar uma contação do seu jeito. Ok? Vamos para o terceiro ponto: recursos visuais. Eu, particularmente, gosto de preparar o meu material na hora de uma contação. Dependendo da história, eu vou fazer um determinado objeto para que eu possa usar. Às vezes, eu posso usar uma lata, que pode servir como vários elementos da minha história. Eu posso fazer desenhos, colocá-los numa cartolina e fazer uma história também muito divertida. Eu posso fazer
vários objetos. Eu posso usar imagens como essas aqui que eu fiz, que é de uma história que eu vou contar daqui a pouco para vocês. Mas Berg, eu não sei desenhar. Não tem problema. A gente pega as histórias fazendo desenhos da internet, que é o que eu vou usar com vocês daqui a pouco, em vez de usar os desenhos que eu já fiz, para que vocês vejam que não é necessário também saber desenhar para produzir o seu material, ok? Quando você tiver o seu material, quando você tiver a sua historinha na ponta da língua, aí você pode adaptar à sua maneira. Às vezes as crianças perguntam: ah, tio, vai contar essa história pra gente? Eu já conheço. Mas aí você pode dizer: da maneira que eu vou contar, você nunca ouviu. E isso vai atrair a atenção da criança. Vamos para uma historinha que você pode contar usando imagens da internet. Muito longe daqui, havia um reino cheio de beleza, onde a brisa ecoava canções, crianças soltavam peões e montanhas guardavam a realeza. Havia no reino também um rei muito elegante, cheio de pompa e uma coroa brilhante. Um rei dono de um poço que guardava um mistério de deixá-lo sempre moço. Toda vez que o rei mergulhava, voltava com tanta energia que enquanto o reino regia, com as crianças brincava. Brincava de peão, pulava corda e amarelinha, passava o mel de mão em mão, jogava ioiô na linha. E esse rei tinha um filho, super-herói e meio. Quando ele disparava a correr, os seus pés não tinham freio, brincava de peão, brincava de espegador, e salvava o rei nem sei aonde, matava dragão voador. Mas um dia, o rei se distraiu, e o seu filho muito travesso dentro do poço caiu. Mas o príncipe, como um bom nadador, logo se projetou no mergulho. Deu de cara com uma pedra que lhe disse num borbulho: agora quem está acordado, nade para aquele lado. Vá pelo caminho que está iluminado. E o príncipe, então valente, foi seguindo a corrente. Deu de cara com um peixe que lhe disse de repente: saia da água, você é gente. Então, como no esquecimento, acordou naquele momento, com a cabeça fora do poço, num rápido movimento. Eu não sei se por efeito contrário, ou será que o poço era um aquário? Só sei que o príncipe virou rei, um belo rei sabedor, dono de um poço misterioso, guardado na memória, um tesouro precioso. E se você um dia quiser acordar rei ou rainha, é só começar brincando de pular corda, soltar papagaio, andar de bicicleta, o que vocês quiserem. E assim, entrou pelas águas do poço e saiu pela janela da memória. E quem quiser, que conte outra história. É uma história bem legal que a gente pode usar tanto objetos, como a gente pode pegar imagens ou até fazer os próprios desenhos, né? Colocar aí os nossos dons em prática. Ok? Vamos para a próxima dica? Preparar o ambiente. Quando a gente fala em preparar o ambiente, a gente não está querendo dizer que você faça um lindo cenário. Até porque a gente pode fazer uma contação em qualquer espaço
Basta que a gente tenha ali o texto na ponta da língua e que a gente goste de trabalhar com crianças, que a gente goste de fazer essas crianças viajarem na imaginação. Preparar o ambiente quer dizer o quê? Que você tem que arrumar artifícios para fazer com que essa criança saia daquele mundo real e vá até o mundo imaginário da história que você está contando. E como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso usando uma música. A gente pode fazer isso chamando as crianças e fazer uma ciranda. É muito legal, dependendo da sua história. A gente pode fazer uma dinâmica. Tem professor que gosta muito de dinâmica. A gente também pode usar isso no início da nossa contação de história. E aí a gente vai ter envolvido todas as crianças. E aí quando você começar a contar a sua história, ninguém mais vai estar no outro mundo. Vão estar todos com você naquele conto que você está apresentando ali para eles. Certo? Vamos para mais uma dica. Contar histórias usando livros. É muito interessante e é uma tática muito boa a gente contar a história, principalmente quando a gente está iniciando, contar uma história usando um livro. Mas aí a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Eu posso contar a história para as minhas crianças e ir mostrando as gravuras, como eu também posso conversar com eles e dizer: gente, eu vou contar hoje uma história super legal, mas depois que eu terminar a história, eu passo o livro para vocês, para que cada um possa ver as imagens e até ver se realmente, quando eu contei a história, você imaginou tudo aquilo que tinha no livro. Porque às vezes a gente vai contar a história e mostra a gravura para a turma. Aí tem alguns que dizem: ei, eu não estou vendo aqui atrás. Ei, professor, posso ver de novo? E aí é interessante que a gente não tenha essa interrupção. Não é legal que a nossa história seja interrompida, não é mesmo? Então, a gente pode combinar com o aluno. Eu vou contar a história do livro e depois, se vocês quiserem ver, eu passo as gravuras para vocês. E aí, qual foram as nossas dicas? Escolha uma história bem legal de acordo com a faixa etária da criança, para que aí ela possa se interessar. Algumas histórias não interessam a crianças muito pequenas e algumas histórias são meio sem graças quando os nossos ouvintes já são um pouco maiores. Então, escolha a história de acordo com a faixa etária, tá certo? E se você está começando agora, decore, aprenda histórias curtas. Aí você vai ter domínio e aí você vai conseguir contar do seu jeito para as suas crianças, certo? Outro ponto, os nossos materiais. Como eu já disse, alguns contadores usam, alguns contadores não usam. Eu, particularmente, gosto de usar. Então, quando você escolher a sua história, você já pode ver se existem elementos que você pode usar para enriquecer a sua contação. Ok? Prepare o ambiente, prepare como vai ser essa transição do era uma vez até você chegar no final da sua contação. Se for usar livros, veja bem, livros que têm gravuras interessantes, um livro bem colorido e livros que depois você possa estar dando para a criança dar uma olhada. Inclusive, até se você estiver na escola, isso incentiva a criança a ir na biblioteca alugar livros. Isso acontece muito na escola que eu trabalho. A gente faz um trabalho na sala de aula com as professoras de língua portuguesa e a gente vê que os alunos, na hora do intervalo, começam a aparecer na biblioteca. Isso é muito interessante. Ok, pessoal? Então essas foram algumas dicas que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês aproveitem, tá bom? E até uma próxima oportunidade. Um abraço, até mais.